Nós estamos em plena campanha de missões nacionais e a mensagem desta manhã versará sobre o tema o apelo missionário da cruz. Evangelho de João, capítulo 12, a partir do verso 23. Quero que os irmãos abram a Bíblia, acompanhem a leitura, permaneçam com ela aberta para usá-la durante a exposição da palavra. E assim nos diz a palavra de Deus. E Jesus lhes respondeu, dizendo: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Quem ama a sua vida, perdê-la-á, e quem nesse mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Agora a minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ora, a multidão que ali estava e que a ouvira, dizia que havia sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Respondeu Jesus e disse: não veio esta voz por amor de mim, mas por amor de vós. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Verso 32. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Que o Senhor aplique no nosso coração a porção lida de sua santa palavra. Amém. Amém. Os discípulos do primeiro século, ou seja, o protagonismo da igreja primitiva, nos leva a concluir que aqueles crentes do primeiro século eram possuidores de uma missão. O que os caracterizava, muitas vezes diferente de nós hoje, é que eles eram possuidores de uma missão. E assim sendo, eles não podiam ficar calados, parados, por causa das palavras de Jesus que tinha dito para eles: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A igreja primitiva alvoroçou o mundo. A igreja primitiva fez uma diferença tremenda na sociedade de então. E qual era o segredo? O que é que eles tinham que nós não temos hoje? Meus irmãos queridos, para eles a vida atual era simplesmente um acidente. A vida atual seria vivida com uma certa convicção de responsabilidade, mas como um prefácio da vida integral do próprio Deus, sem limites na sua essência. Para os cristãos do primeiro século, o mundo seria apenas uma parte, que pelos resultados cumulativos do pecado humano, seria uma parte infectada e infectando o universo de Deus. Era assim que eles viam o mundo. E para cumprirem a missão gigantesca de proclamar a mensagem da redenção, os discípulos treinaram-se a si próprios e procuraram treinar outros a não serem enganados por este mundo, a não darem as suas vidas e os seus corações a eles, a não se conformarem com os seus valores e a entenderem e a se lembrar de maneira constante que eram peregrinos neste mundo, forasteiros neste mundo, terra estranha neste mundo. Por isso, a igreja primitiva e os discípulos de Jesus do primeiro século eram conhecidos como homens dotados
de corações em chama. Os seus corações eram chamejantes. Eles eram leais a um mestre e eles tinham uma missão na vida. A chama que ardia no coração deles e que tem que arder na nossa hoje era o amor a Cristo. O mestre, só Jesus Cristo, que para eles não era apenas Salvador, mas era o Senhor de suas vidas. E a missão? Conquistar o mundo, ir por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E aí a pergunta que se faz nesta manhã é esta: qual o segredo deles? Simples. Os cristãos do primeiro século aceitaram o desafio e entenderam o desafio e o apelo da cruz de Cristo. O segredo é esse. Eles tinham consciência do desafio e eles atenderam o apelo de Cristo. Por isso, a cruz teve um significado transcendente nas suas vidas. Por exemplo, na vida do apóstolo Paulo, era tão transcendente que ele disse que, em Gálatas, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo na carne, vivo na fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou pelos meus pecados. Então, meus amados irmãos, o significado da cruz para aquele povo era transcendente. Mas a pergunta de hoje pela manhã para a Igreja Batista do Alecrim é esta: se significou tanto para eles, o que é que deve significar para nós? Deve significar menos do que significou para eles? Claro que não. Por quê? Porque o Senhor Jesus Cristo foi levantado uma vez para sempre. Cristo foi levantado da terra uma vez para sempre. Mas onde estão aqueles que responderão ao grande desafio de suas palavras aqui no versículo 26 do capítulo 12? Se alguém me serve, siga-me. Nós não fomos obrigados a seguir a Cristo. Nós o fizemos de maneira voluntária, porque Cristo deixou-nos essa opção. Ele disse: se alguém quiser vir após mim, ou seja, ele não disse: você tem que seguir a mim. Ele não, se alguém quiser vir após mim, ou seja, é voluntário. Nós não fomos obrigados a seguir a Cristo, mas uma vez que nós optamos por Cristo um dia, fomos tirados das trevas para a luz do Evangelho, aí a coisa muda de figura, porque ele diz: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. E aqui ele diz: e se alguém me segue, siga-me. Porque quando ele diz isso, que tem que se renunciar a si mesmo, nós enfrentamos aí o maior inimigo, que não é o inimigo que a gente tanto proclama, o diabo, não. Sabe quem é o maior inimigo nosso? Nós mesmos. Por isso ele disse: negue-se a si mesmo. Tome cada dia. Não é cada domingo, não. Um lapso temporal de uma semana. Cristo diz: não, você toma a cruz no domingo e depois terminou o domingo, você deixa a cruz de lado e volta a tomar no outro domingo. Não. Tome o quê? Cada dia. É por isso que eu digo: o cristianismo é aquele que é vivido na igreja no domingo, mas é aquele que é vivido na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. Então, meus amados irmãos, quem é que vai atender esse desafio? A cruz de Jesus Cristo, ela tem um significado, ou deve ter um significado profundo na nossa vida, porque ela tem um apelo. E nesta época de missões nacionais, que aliás a igreja não deve apenas lembrar de missões nacionais em setembro, nem no mês de março missões estaduais, nem missões mundiais somente naqueles meses do calendário, não. Missões é toda a vida da igreja. Porque
o apelo da cruz, porque a cruz é permanente, é um apelo universal. Cristo diz no verso 32 aqui, da leitura, o seguinte: e quando eu for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Aí os irmãos perguntam: todos os homens? Se não todos os homens sem exceção, mas pelo menos todos sem distinção nenhuma. Infelizmente, muitas pessoas se excluem do âmbito da graça de Deus, do propósito de Deus para as suas vidas, aceitando-o como Salvador e Senhor. Mas a redenção feita por Cristo na cruz do Calvário inclui todos os homens. E isso é explicado na cena do Calvário. A cruz de Cristo tinha em cima dela, vejam só, de Cristo, não era dos ladrões não 3 cruzes, tinha a do centro e 2 cruzes de lado, os ladrões que foram crucificados com Cristo. Mas somente em cima da cruz de Cristo tinha uma inscrição. E esta inscrição foi mandada fazer por Pilatos e foi escrita nas 3 línguas universais da época: a hebraica, a grega e a latina. Quando nós dizemos que o apelo da cruz é um apelo universal, nós não estamos aqui criando nenhuma teoria. Porque em cima da cruz estava escrito Jesus Cristo, Rei dos Judeus, em hebraico, porque hebraico era a língua da religião. Mas por que estava escrito, por exemplo, em grego? Porque grego era a língua da cultura. E por que estava escrito também em latim? Porque latim era a língua da política, era a língua do governo, Império Romano. Então, em cima da cruz, tínhamos uma mensagem universal. Todas as línguas universais da época se empenharam, foram empregadas para fazer universal a mensagem da crucificação de Cristo. Por isso tem havido no seio da igreja uma hesitação em acreditar na universalidade da redenção. Deixa isso para os calvinistas. Nós batistas acreditamos que a graça de Deus, como diz o apóstolo Paulo em Tito, manifestou-se trazendo salvação a todos os homens. Os discípulos acreditaram nisso, primeiro século, e venceram as barreiras da época. E quantas barreiras! E ainda hoje nós temos barreira racial, barreira da distância, barreira da linguagem. Os judeus entendiam que a salvação do índio judeu era para eles somente. E aí vem os judaizantes, aí vem Paulo, enfim, toda aquela complicação que aconteceu para se estabelecer a questão da raça. A distância, imagine a distância. Nós não se atravessaria o Oceano Atlântico em 6 horas de voo, como nós fazemos hoje. A linguagem, só a graça de Deus, para estabelecer o dom de línguas, como aconteceu no dia de Pentecostes. Ali foi um milagre de línguas, não era o dom de línguas. Eles falavam uma língua que Deus lhes concedeu, e todos os habitantes da terra que ali estavam ouviam na sua própria língua. Porque o apelo da cruz é universal. Não existe barreiras que Deus não consiga tirar do caminho. Existe algum obstáculo para Deus? Não existe. Não existe barreiras que Deus não possa tirar do caminho. E uma coisa é certa: Deus deseja a salvação de todos os homens, e mais ainda, Jesus Cristo tem todo o poder no céu e na terra. E Ele tem poder para ajudar a romper as barreiras, tem poder para vencer qualquer que seja o obstáculo que o diabo e seus anjos possam colocar, porque a igreja está segura de que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O apelo da cruz é universal, e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.
Mas, em segundo lugar, o apelo da cruz, o apelo missionário da cruz é um apelo vocacional. E aí vem o verso 26 que diz: se alguém lhe serve, siga-me. A cruz chama todos nós para fazer sua preocupação principal uma coisa: testemunhar da graça de Deus. Meus irmãos, nós temos que fazer diferença no ambiente em que vivemos. Impressionante é que há uma dificuldade tremenda da gente testemunhar dentro de casa. Se existe um campo difícil de testemunho, é dentro de casa, dentro da família. Alguém já disse, sabe por que é difícil testemunhar dentro da família, no seio da família? Porque na família as máscaras caem. E a família é um organismo base da sociedade, mas os irmãos imaginem, houve um congresso em 1960, no Canadá, da Sociedade Internacional de Direito de Família, e foi concluído naquele congresso que a sociedade mais violenta do mundo é a família. Na condição de advogado, eu cheguei à conclusão, depois de 41 anos, que o fórum mais violento e mais difícil de lidar no âmbito judiciário é o direito de família. Basta você ir para o terceiro andar do Fórum Seada Fagundes, que é onde ficam as varas de família, o pessoal aguardando as audiências, separação, divórcio, guarda de filhos. O ambiente é muito mais pesado do que no andar onde estão as varas criminais. Testemunhar é difícil, mas nós temos que fazer do testemunho de Cristo o nosso principal alvo. Deve ser uma sublime obsessão do crente, porque nós somos salvos com um propósito: sermos evangelistas com a vida da graça de Deus. Eu me lembro de um homem chamado Albert Schweitzer. Alguém pronuncia Schweitzer, mas ele é alemão, ele nasceu na Alemanha. Albert Schweitzer. E esse homem, médico, ele foi o prêmio Nobel da Paz, um dos anos, vivia na Inglaterra, era um homem rico. E ele revela na sua biografia uma coisa impressionante de experiência. Ele diz o seguinte: ele vivia exercendo a profissão de médico na Inglaterra, ele era um homem muito rico, famoso, mas ele disse que ele diz na biografia, das profundezas do meu sentimento de felicidade, olha só, gradualmente desenvolveu-se em mim a ideia e a certeza de que não poderia considerar a minha vida como sendo pertencente a mim só mesmo, a mim mesmo, a mim somente. Ele disse que começou a trabalhar nele essa ideia de que ele não era dono da sua própria vida, ele não poderia se imaginar árbitro de sua própria vida. E então ele disse que começou isso a perturbar a cabeça dele, e ele revela lá que era como uma espécie de nuvem que ia chegando e crescendo, e chegou a um ponto de quase que impedir ele divisar e olhar para o céu. E aí o que é que ele faz? Abandona tudo e vai para a África. E na África ele tinha o propósito de apagar, com o seu exemplo dignificante, a mancha deixada pelos seus irmãos brancos da Inglaterra na colonização da África. E isso ele fez. E ele diz lá na sua biografia o seguinte: aquele que recebeu boas coisas da vida deve por isso mesmo muito àqueles que foram menos afortunados. Aquele que foi poupado de dores pessoais
deve sentir-se chamado a participar das dores do mundo. Aí ele termina dizendo: devemos tomar parte na dor que recai tão pesadamente sobre o mundo e sobre as pessoas. E assim ele fez. Depois dessa luta interior, ele atendeu o apelo da cruz de Cristo, que é um apelo vocacional. Ou seja, nós somos chamados a testemunhar da salvação em Cristo. De graça recebeste, de graça dá. O apelo da cruz é um apelo, o apelo missionário da cruz é um apelo universal, mas é um apelo vocacional. Devemos nos considerar chamados como igreja e como indivíduos. Esses projetos radicais são ótimos, excelentes, mas a turma está pensando duas vezes em participar desse negócio em plenitude. Participar de viagens turísticas radicais é a coisa mais tranquila do mundo. Eu participei de algumas, né? Uma experiência que eu tive foi fazer um passeio de balão na Turquia. Dentro daquela cesta, tem cada cesta daquela 26 pessoas. O balão ele só sobe se houver vento que autorize o vento autorizar o balão a subir. É todo um processo e tal. Mas, meus irmãos, eu entrei naquele balão juntamente com a minha esposa e o balão subiu 2.000 metros. Lá embaixo, pequenininho, tipo um avião. Passou meia hora para subir. Eu disse: vai bater naquele balão. Mas não bate, porque o piloto é um piloto, ele na base do gás, do vapor. E ele passa meia hora para descer. Agora, a visão que você tem do Vale do Sorega é coisa linda. Mas ele desce exatamente no lugar em que deve, radical. É muito fácil, muito bonito, mas ir para a África, para os países absolutamente subdesenvolvidos, em que a Covid-19 é uma gripe. Meus irmãos, o apelo missionário da cruz é universal, mas é vocacional. Eu nunca me esqueci, quando eu era seminarista lá no Recife, eu tinha um trabalho, eu e mais uma meia dúzia de seminaristas só, porque nem todo mundo tinha disposição de ir, dentro do juizado de menores lá de Recife, que fica uma espécie de detenção de menores na rua Fernandes Vieira, por trás do seminário. E eu me lembro que nós tínhamos um trabalho lá, nós que eu digo, alguns seminaristas, eu era um deles, só que eu era muito afoito, com 20 e poucos anos. Afoito, já tinha passado pelo exército, era muito afoito. E eu me lembro que o pessoal, os agentes lá da Secretaria de Segurança, falavam o seguinte: para nós entrarmos para evangelizar os rapazes, tinha que abrir, é uma espécie de prisão mesmo, abrir, nós entrávamos e o agente fechava, porque se deixasse aberto a turma fugia. Só gente da pior espécie. Eu me lembro que eu entrava e estava confiado somente na armadura de Deus, somente, e começava a pregar para aquele pessoal. E, meus irmãos, era um trabalho que tinha frutos, muitos foram alcançados pela graça. Isso é radical, porque alguns cidadãos dizem: o quê? Eu vou entrar lá? Vou nada. Não, mas não vou mesmo. Então é o seguinte: o apelo da cruz é vocacional, tem que ser chamado para isso. Então o apelo da cruz é universal, é vocacional e, em último lugar, o apelo da cruz, o apelo missionário da cruz é um apelo sacrificial. E aqui Jesus Cristo, nos versos 24 e 25, ele diz o seguinte: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem aborrece a sua vida neste mundo, guarda-la
para a vida eterna. O apelo da cruz é um apelo sacrificial. Essa simbologia aqui do grão de trigo é impressionantemente bela. Um servo de Deus inglês chamado Charles Wagner escreveu um livro intitulado A Vida Simples. E ele faz uma analogia entre o grão de trigo e as faculdades pensantes do homem, o pensamento do homem, do ser humano. E ele diz, se o grão de trigo, observe bem, ele diz, se o grão de trigo que dormita sobre os negros sulcos da terra, soubesse que resume a fadiga do agricultor, o sol de Deus, do qual ele é apenas a esperança, ele se alegraria com amor e cumpriria com amor o seu destino, através da germinação, da florescência, da trituração entre as pedras do moinho. Aí ele aplica para o homem, ele diz, e o homem capaz de pensar e descobrir no desdobramento de suas aptidões o quanto ele pode ser útil a Deus e prestante aos seus semelhantes no cumprimento de sua missão neste mundo, mas ele prefere antes, egoísta e ensimesmado, a sorte da semente que guardada perde a sua vitalidade, a do grão plantado que no sacrifício de si mesmo, apodrecendo no solo, se multiplica em muitos outros, salvando a espécie e sustentando vidas. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele produz muito fruto. Cristo morreu e o fruto do trabalho de Cristo somos nós que estamos aqui nessa manhã. O apelo da cruz é um apelo sacrificial. Houve um tempo na história da igreja em que os cristãos foram perseguidos, foram martirizados. Tempo em que no altar do holocausto, na voragem das fogueiras, no esmigalhamento dos ossos dos crentes pelas feras no Coliseu, nas prisões lúgubres, a fé cristã era provada, esmerilhada e galardoada. Hoje, nós navegamos no mar de rosa, cercado de todo o conforto. Está aqui, ar-condicionado, 24 graus aqui dentro, 40 graus lá fora no sol, facilidade de todo jeito, transporte, progresso moderno, tudo nos oferecendo ensejo para um sacrifício bem maior, mais perfeito e mais produtivo. Mas sabe o que é que produz? Uma vida de inércia, comodidade e apatia espiritual para muitos. E por quê? Para os cristãos que se sacrificaram lá no começo, o cristianismo era muito mais do que um código. O cristianismo era uma regra de coração e de vida. Nós hoje podemos reduzir o cristianismo a um código. Para eles não, era uma regra de coração e vida. Para eles era uma invasão de Cristo nas suas vidas, era Cristo vivendo neles. O apóstolo Paulo diz, para mim o viver é Cristo. O segredo é que as suas fracas vidas humanas foram ligadas através de Cristo com a verdadeira vida do próprio Deus. A tomada era colocada lá, vida de Deus vindo por crentes. Meus irmãos queridos, o apelo da cruz é um apelo universal, um apelo vocacional, um apelo sacrificial. E a situação do mundo hoje exige um sacrifício incomparavelmente maior do que eles fizeram. O mundo enfrenta problemas esmagadores, explosão demográfica. Vai chegar uma hora em que vai ter muito mais gente que quer comida, como já tem hoje. A igreja tem que entender a realidade. Fome. Metade da população vai dormir com fome hoje, estatística da ONU. Não é que não coma nada, é que não come o nutriente necessário. Urbanização. No começo do século XX,
12% da população vivia na cidade e 88% no campo. No fim do século XX, inverteu-se. Há um processo de urbanização que desafia a igreja. Meus irmãos queridos, finalizando esse momento, eu vou dizer uma coisa que vai abalar os irmãos. A nossa tarefa hoje de evangelização é 12 vezes maior do que quando Cristo deu a grande comissão. Em 20 anos, a população de Natal vai dobrar. Na proporção per capita, nós estamos perdendo a batalha. Olha que estatística flagrante. No início do século XX, era preciso 5 crentes para uma conversão. Hoje, é preciso 100 crentes para uma conversão. Na proporção per capita, estamos perdendo a batalha. Por quê? Porque o materialismo pragmático roubou ao povo de Deus o altruísmo, a mordomia e a paixão pelas almas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. Fiquemos de pé. À noite, 18 horas, estaremos aqui. Continuamos com a nossa série de conferências, tratando sobre se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Hoje trataremos sobre oração. Os irmãos venham, os irmãos liguem para os que não vieram hoje pela manhã. Nós desejamos que a igreja esteja presente para receber a palavra, para colocar a palavra no coração e reverter a palavra no testemunho. Receber a bênção. A graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo repousem sobre vós, irmãos, e convosco permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Podeis assentar e orar silenciosamente.